que está no livro, ele é diferente da realidade da fazenda. Claro. Porque cada capim, em cada clima, em cada solo, vai crescer de um jeito. É só isso. A fórmula está errada? Não. Não. O que está escrito no livro está errado? Não. Porque aonde foi feita a avaliação, o trabalho científico naquela área, naquele solo, com aquele capim, naquele momento, ele cresceu daquele jeito e ele deu aquela biomassa. Ela é empresária, idealizadora da Go On Agro, palestrante, com milhares de seguidores nas redes sociais, consultora em pecuária 360, formada em zootecnia, especialista em gestão pela FGV e pela USP Exalc. E veio de outra cidade para estar aqui conosco no Empreendicast, e eu estou falando com nada mais, nada menos que Renata Erler. É isso mesmo? Eita, o que é isso? Prazer estar contigo aqui e nós vamos falar sobre muitos assuntos e quero te agradecer pela sua presença, claro, sempre bem-vinda, a casa é sua, mas primeiramente, cumprimenta a galera aí. É isso aí. Eu que agradeço a todos, agradeço a você pela oportunidade e é um grande privilégio estar aqui sentada nessa mesa. Bacana. É um podcast novo e que com certeza já vai chegar fazendo muita diferença para quem ouve. Então, estou super feliz de estar aqui. A gente vai falar sobre dimensionamento de piquetes. Como falei para você no vídeo anterior, Renata, sem dúvida, essa é a pergunta mais respondida pela nossa equipe, mas é respondida no nível de conhecimento que a gente tem, Uhum. que é aquele assunto que nós estávamos falando, que pega qual que é a pastagem, faz a quantidade de tempo de rebrota, e aí você verifica com o cliente se ele quer deixar 1 dia, 2 dias ou 3 dias no pasto, que é basicamente o base do base do base para fazer o cálculo de divisão de piquete. Agora vem a Renata e muda todo o meu conceito de divisão de pastagem. Agora a pergunta é para você, tá? Quantos piquetes eu tenho que dividir para não perder? Nós falamos sobre reformar ou manter o pasto sempre bom, e para você falou que para manter um pasto bom, nós precisamos então de uma manutenção do sistema. Exatamente. Está contigo. Vamos lá. Bom, a gente precisa entender o que vem do livro e a base do livro, mas existem as particularidades quando você vai aplicar a regra que está ali. O que acontece? Para cada capim tem um tempo de descanso específico para ele atingir aquela altura. Pronto. E isso a literatura traz para a gente. Claro e bom tom. Dependendo da condição do seu solo, Uhum. e se você aduba ou não aduba, a literatura já não vai te responder com tanta Afirmação. né? Então, assim, já não vai ser tão verdade assim. É a base, tá correto, mas de acordo com o seu manejo, seu capim vai crescer numa velocidade diferente. Ou seja, esse tempo de descanso sofre variação lá no campo. Mas para a gente ter uma ideia, se eu usar a braquiária brisanta, que é o famoso braquiarão, Uhum. que é a braquiária que todo mundo conhece, que tem em grande parte do Brasil, tem alguma área do braquiarão, você vai precisar, em média, 30 dias de descanso. Uhum. Então, quantos piquetes eu vou colocar na área, se essa área é de braquiarão? Então, primeira informação que você tem que saber é qual capim você tem na área. Pronto, então já sei o capim que é o braquiarão. Porque aí você já tem um tempo determinado que a academia te conta e fala assim, ó, o braquiarão são 30 dias de descanso. E aí, a regra. E agora? Quanto tempo de ocupação para cada piquete? Uhum. Pode ser 3 dias, pode ser 4, pode ser 5. A indicação é que seja de no máximo 8 dias, entre 7 e 8 dias. Por quê? Porque a partir daí é o período que começa a ter rebrota do que foi consumido. Então, você lembra do problema de consumir a rebrota? Mas eu juro pra você que eu vi uma live uma vez, um cara que famoso na internet, falou que a partir do 3º dia tinha rebrota. Depende do pasto. Ah, entendi. Depende do pasto. Mas o padrão seria... Você tem crescimento da folha, mas você consegue estabelecer um padrão de consumo. O problema é que se você fica mais do que 8 dias, aquele capim lá do fundo do seu piquete não vai ser consumido e ele começa efetivamente consumir essa rebrota. Você tem crescimento de capim,
terceiro dia, tanto que assim, tem uma regra para adubação, inclusive para absorção. Até 3 dias depois de consumido, você joga o adubo. Depois ele diminui entre 4 até 7 dias, lá no 7º dia que ele vai ter uma maior absorção de novo. Então ele tem um crescimento, mas o crescimento para estimular consumo vai ser lá a partir do 8º dia, que realmente vai se transformar num problema. Então você pode ir até 8 dias. Uhum. O que é mais eficiente? Você trabalhar dentro dos 3 dias, Uhum. você vai trabalhar com um piquete menor, você vai conseguir estabilizar o consumo. Tem variação, mas você acaba reduzindo isso porque a área é menor. Enfim, e aí você otimiza várias outras coisas, isso vai da condição da fazenda. Então, como que eu vou calcular a quantidade de piquetes que eu vou precisar? É esse tempo de descanso dividido pelo tempo de ocupação. Sim. Então, para ficar fácil, 30, se fosse 10 dias de ocupação, 3 piquetes dá 3, mais 1. Por que o mais 1? Isso é legal. Isso é legal. Porque se eu preciso de 30 dias de descanso, se eu fizer 3 piquetes, eu vou ter 30 dias de descanso? Não. Porque quando eu voltar no primeiro piquete... Vai ter saído há 20 e poucos dias. Exatamente, só vai dar 20 dias. Por isso que a gente sempre soma mais 1. Eu preciso ter um piquete a mais. Um pulmão. Porque aí ele vai contar o tempo exato do descanso do primeiro. Então, a fórmula é o tempo de descanso necessário dividido pelo período de ocupação mais 1. Mais um. Mas aí o que acontece na fazenda? Não tenho caixa para fazer a quantidade de cerca que precisa. Eu não consigo fazer essa quantidade de piquete que eu preciso fazer aqui. Então, por exemplo, se é 30 dias e eu vou fazer ocupação de 3, eu preciso de 11 piquetes. Uhum. Não tenho condição de fazer esses 11 piquetes. Não consigo pagar cerca para 11 piquetes. Lembra que cerca elétrica não consegue pagar, tradicional, né? A elétrica. Pode ser. Tem Não, essa vamos partir diferença, desse princípio. tá? Mas assim, vamos partir do princípio que você não consegue fazer. Pronto. Você vai ficar sem fazer nada? De jeito nenhum. Não. Faz o desenho dos 11 piquetes e verifica, divide no meio, dependendo da área. Você já tem 2. Não consigo fazer o rotacionado, mas eu consigo pelo menos fazer o alternado. Uhum. Você dividir a área e trabalhar 30 dias de descanso na metade de cada área, tendo 30 dias de ocupação, já vai ser melhor do que você não fazer nada. E aí, de acordo com a sua capacidade, você segue as divisões até chegar nos 11 piquetes. Então, assim, estou falando na situação mais extrema de todas, mas o que eu quero dizer com isso? Que trabalhar o alternado é melhor do que não fazer nada, e daí em diante você vai evoluindo. Às vezes você consegue fazer 4 O piquetes. pouco que você faça já é um resultado diferente Isso. daquilo que você tinha antes. Exatamente. E aí vem outra discussão. Qual que é o tamanho do piquete? Isso muito pergunta. Porque normalmente a pergunta chega assim: olha, eu tenho uma área de tantos hectares com capim tal, quantos piquetes eu faço? Uhum. Mas o que você quer colocar lá? Que categoria animal? Quantos animais? Mais ou menos de como que é a sua formação de lote? Você faz lote de 50, de 100, de 20? Para a gente entender como que essa área precisa ser. Porque tamanho de piquete não é só dividir a área e falar assim, para o capim tal eu preciso de tantos piquetes, né? Não é bem assim. Eu preciso saber o que eu vou querer colocar lá dentro, quanto esses animais vão comer. Então, assim, Arthur, coloca a equação para a gente aí, porque tudo vira Não, matemática. daí o problema é que a gente foge da escola e começa, olha aí, ó. A professora ensinou. Aí você vê assim, o D vezes o C, que eu não sei lá o que é esse negócio, cara. Então, assim, a área de piquete não é simplesmente você dividir, porque você vai precisar saber, lógico, a área, vou descobrir a área, mas para isso eu tenho que saber a demanda de área de forragem. O que realmente é a área de pasto. Isso, para saber a demanda de forragem, eu tenho que entender quantos animais eu vou colocar lá e que média de peso, qual categoria, para saber quanto de capim efetivamente eu vou precisar. Lembra que a ocupação é de 4 dias? Então, para esse período, quanto de comida eu vou precisar? Para saber exatamente quantos animais eu vou colocar lá dentro. Então, percebe o seguinte: essa conta dá para você fazer ela de frente para trás e de trás para frente.
Você Mas pode tem que ser começar feito. pelo piquete para chegar no animal, como você pode começar pelo animal e chegar nos piquetes. Tanto no Legal, tamanho quanto na quantidade, que legal. entendeu? Vai do nível de informação que ele tem. Mas o que que é importante a gente entender? Que eu preciso saber a demanda de forragem e eu preciso saber qual o período de ocupação. E olha que interessante, eu vou atrás da altura de entrada e saída Uhum. da espécie lá. Que o negócio fica Cada complicado, presta cultivar de atenção. capim tem uma altura de entrada e de saída. E o que que ele vai perguntar? A biomassa disponível por centímetro daquele capim por hectare. Aí você fala assim: meu Deus do céu, aonde que eu vou achar isso? A literatura também te conta, para cada cultivar, cada centímetro por hectare vai dar X quilos. Agora, também temos variação nesse sentido. Pra você ver que não é um negócio, existe método para tudo, a base do cálculo está aqui, mas tem suas variações. E a última coisa que entra na equação é a eficiência de pastejo, que é outro ponto que a gente erra muito aqui no Brasil. Eficiência de pastejo é o quanto daquele pasto eu vou conseguir colher. 50%, 60%, 40%. Sim. Em média, a gente colhe mal 50%, sendo eficiente. Sério? Sério. Então, assim, a média Brasil, o número que se tem é entre 40% e 45% que a gente colhe do nosso pasto. Então, olha o potencial de ajuste que a gente tem. Uhum. E aqui, quando a gente joga lá na equação, porque o que que vai acontecer lá? A gente vai multiplicar a demanda diária do capim que a gente precisa, vezes o período de ocupação. E nós vamos dividir isso, pegar a altura de entrada e de saída, uma menos a outra. Então, assim, eu tenho mais capim na entrada. Uhum. Qual que é a altura de entrada? Diminuo da altura de saída. Porque ali ele já está me dizendo quanto de biomassa por centímetro que tem. Essa diferença de centímetro multiplicada é a comida que eu vou extrair daquele momento. E qual que é a eficiência de pastejo? Isso significa 40%, 50%, 60% A daquele capim altura que eu que eu vou. produzi? Ah, entendi. Exatamente. Isso vai me dar o tamanho do piquete. Então, pensa bem, quando eu falo em alavancas, cada ponto desse é uma alavanca da minha operação. Porque eu tenho essa equação todinha, mas a minha eficiência de pastejo é de 45%. Ah, então se é de 45%, o tamanho do meu piquete vai ser tipo de 2 hectares. Mas se eu aumentar a eficiência para 60, ao invés de 2, ele vai cair para 1,5 Caraca, hectare. Eu vou entendi. conseguir ter a mesma quantidade de trabalhar, Sim. colher melhor e ter um piquete menor Com a justamente mesma porque eu quantidade de consigo colher animais. melhor, considerando a mesma quantidade de animais. Entendi. Então, só que a literatura te fala da biomassa. Mas aí você percebe a nível de campo, e se tiver daninha ocupando espaço? E se tiver um distanciamento de toceira que eu não estou considerando para aquele capim? Aqui eu estou medindo a altura. Percebe que eu posso ter 2 pastos com a mesma altura, Mas o mas espaçamento. com distanciamento de toceira diferente, e se tiver entre ter daninha e não ter daninha, isso significa que eu tenho uma biomassa totalmente diferente nas duas áreas, comparando? Com certeza. Então, o que que eu quero dizer com isso? A equação está aqui, eu posso botar isso numa planilha, qualquer um vai conseguir fazer essa conta, mas eu vou precisar ir na fazenda olhar a condição do pasto para saber qual é a realidade. E muitas vezes vou precisar medir essa biomassa. Então eu tenho que jogar lá o quadrado, fazer a coleta, fazer a análise de matéria seca, dar o período de pelo menos 10 dias, colher de novo, fazer a matéria seca de novo na mesma área, considerando o mesmo tamanho de Sim. coleta, para Saber o tamanho. fazer essa conta e saber exatamente o que eu vou ter que fazer. Então, quando a gente fala de determinar tamanho de piquete e quantidade de piquete, a quantidade é mole. Mas o tamanho vai depender da formação do lote, de como eu quero trabalhar. Porque às vezes eu pego essa área de 100, eu tenho 100 hectares de braquiarão, quantos piquetes eu faço? Mas espera aí, qual que é o tamanho dos lotes que você costuma trabalhar? Porque eu posso transformar 100 hectares em um módulo só. Ou posso fazer vários. Ou posso fazer vários módulos para ele trabalhar melhor os lotes dele, Claro, entendeu? tem boizinho nascendo, tem caducando, então separaria.
Exatamente. Então, por isso que eu falei, dá para fazer de frente para trás e de trás para frente. Mas qual é a melhor referência? Eu partir da necessidade animal, do tamanho de lote, qual categoria, qual peso. Por que que eu pergunto essas informações? Porque o animal come percentual do peso dele. E se o lote dele é de 50 animais de 300 quilos vezes 2,5%, que é a demanda de forragem diária desse animal, eu sei quanto que eu preciso por dia para alimentar aquele lote. Ou seja, isso vai ser a minha demanda diária de forragem. Uhum. Então, daí eu começo a tirar o meu tamanho de piquete determinado por tamanho de lote que aquela fazenda trabalha. Pronto. E aí eu vou estabelecendo os módulos com o tamanho correto para aquela operação. Perfeito. Então, para você ver que não é um cálculo 1 mais 1 é 2, não, não. Espera, são várias coisas para você não errar. E quando a gente fala não errar, é o primeiro vídeo que nós falamos, né, Renata? Exato. Você vai gastar R$ 2.800 se você precisar por hectare. É. Se você precisar reformar esse capim inteiro, Uhum. vai ter que tirar, dessecar, fazer todo o trabalho. E se você for fazer, tem que recuperar, você vai gastar 700. E se Exatamente. você fizer exatamente isso, dividir o tamanho certo, cuidar a quantidade de animais por hectare, Uhum. a lotação, a altura de entrada e saída, você nunca tem que recuperar. Tem pasto eu não sei se tu pode responder isso, se você tem essa resposta, mas qual que é a média de tempo que aguenta um pasto numa fazenda assim, bem manejado? Vixe, eu conheço pasto de 40 anos. De 40 anos. 40 anos. Nunca foi reformado. E tá lá lindo, maravilhoso. Você tá vendo? Então, assim, são detalhes que parece que são muito simples, mas precisa ser avaliado. Ah, mas isso não funciona, é só da literatura. Não, tá aqui, a Renata tá aqui. O que precisa ficar muito claro é que a literatura, ela é base. Exatamente. Então, existe o método. O que é essa fórmula? É só para mostrar que existe método e o que nós precisamos levar em consideração para fazer esse cálculo. Pronto. Mas o que está no livro, ele é diferente da realidade da fazenda. Claro. Porque cada capim, em cada clima, em cada solo, vai crescer de um jeito. É só isso. A fórmula está errada? Não. Não. O que está escrito no livro está errado? Não. Porque aonde foi feita a avaliação, o trabalho científico naquela área, naquele solo, com aquele capim, naquele momento, ele cresceu daquele jeito e ele deu aquela biomassa. Pronto. O que cabe a nós? Calcular a biomassa da nossa fazenda, que não é tão difícil. Não. Você vai gastar um pouquinho de tempo, vai lá, vai colher o capim, vai fazer a matéria seca, que a gente até pode fazer em algum momento, deixar Massa, eu ia te falar disponível para agora. eles aí, porque você faz o cálculo de matéria seca usando a balancinha e ou airfry ou micro-ondas. Vamos Então, fazer o é o seguinte, tipo de coisa que dá para fazer em casa. vamos fazer uma aula exclusiva, mas eu acho que assim, quando o conhecimento ele é nesse nível técnico, tudo que você dá de graça não é valorizado. Vocês sabem disso. Então, assim, nós vamos fazer uma aula específica, Renato. Se for preciso a gente mandar filmar, fazer as coisas, fazer, Só a de gente vai cálculo fazer de matéria seca. exatamente. Divisão de propriedade, cálculo de matéria seca, e você vai fazer um organograma, organizar. Ó, aqui você vai fazer o cálculo de quantos animais cabem nessa área, que Legal. tamanho de animal. Então, isso vai virar uma aula no Hotmart. Não sei se tu concorda comigo, mas eu acho assim, informação nesse nível técnico, essa A gente informação faz o que eu vou te... seguinte, pega uma fazenda real que a gente atende e faz Pronto. daquela Como você fazenda faz? exatamente. Beleza, eu creio que assim, só se tu falou aqui, isso aqui já vale milhões de reais. Essa é a verdade. Assim, há muitos anos eu já compartilho conteúdo totalmente de graça aqui nos nossos canais, mas assim, são tipos de informação que tem que ser comprada, porque esse tipo de informação, quantos anos de trabalho? Vixe, Quantos anos de de tudo? 20 para Então, assim, mas existe um monte de vídeo, mas não existe ninguém nessa técnica tão aprimorada, tão ajustada quanto Renata faz. Então, assim, eu conheço de gente muito conceituada no mercado que busca ajudar essa menina. Então, assim, é isso que nós precisamos fazer. E eu acho que eu aprendi muito hoje, eu consegui compreender agora, quando tu me Ficou com falou, medo da equação? você tá doido, parece uma forma de Bhaskara. Você Dá tá... para sair Chegou a me correndo. arrepiar aqui, meu Deus do céu, só tirava 0 nessa matéria. Mas realmente, assim, a gente precisa trazer isso. Renata vai fazer, eu me comprometo com vocês, nós fazermos essa aula e vai estar disponível num preço acessível. Veja bem, se gastaria quantos mil para reformar? Se gastaria quantos R$ 1.000 para fazer uma recuperação? Exato. Pô, compra uma aula, coloca os seus funcionários, coloca a sua equipe na frente da televisão e estuda junto, que os teus problemas serão solucionados. E Beleza, conte com Renata? a gente, né? E conte com a gente.
tanto assessoria quanto consultoria, produto para que ele aqui precisar. Está aqui uma equipe que está disposta a fazer você lucrar, porque realmente quando você fala de um trabalho desse, fez todos os cálculos, mas nós barramos uma ferramenta que é muito importante, precisa ser valorizado, que é matéria humana, né? Que é Não, ser humano, e outra coisa, maturidade, maturidade. a experiência. É ter vivido aquilo para saber que, ok, existe a base, mas dependendo do que você vê na realidade da pessoa ali, você fala assim, caramba, aqui o piquete tem que ser maior. É. Tu vê? Entendeu? É. Então, assim, criar essa maturidade a gente só cria a partir da vivência. É. E a gente vive pecuária, a gente está dentro de fazenda todo dia. Então, fazer a conta é fácil, qualquer um faz. Exato. Mas aplicar da forma correta, esse é o grande desafio. Então, contem com a gente para isso. Pronto, convidei a Renata para a gente fazer alguns trabalhos aí junto, e um deles é capacitar a sua equipe, porque assim, a demanda por falta de profissional, a falta de profissional é muito grande, a demanda é gigante, e assim, eu queria trazer essa experiência dela a campo. Eu já acompanhei ela em visita, eu presenciei o que é essa menina trabalhando a campo. Então, assim, isso a gente vai trazer para vocês, com certeza, capacitar a sua equipe vai ser o nosso objetivo, né, Renata? É isso aí. Então, o Vamos próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, relação. Qual que é a função de um gerente numa fazenda de pecuária, tá bom? Até o próximo vídeo, deixe seu like, seu comentário, meu amigo, indica até para os seus inimigos, tá, né, Renata? Vamos junto. Um abraço, pessoal.